Graça e paz. Venho nessa hora deixar mais uma palavra aos nossos corações. Palavra que se conta no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Beceba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre sua cabeceira. Deitou-se naquele lugar e sonhou. Eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava no céu, e que os anjos de Deus subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. Versículo 18 diz assim: Então se levantou Jacó pela manhã, de madrugada, tomando a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, que é casa de Deus. A Bíblia nos diz que Jacó, filho de Isaque, fugindo de Esaú, depois de um conflito familiar, agora Jacó, ele parte para Beceba. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó, partindo ali de Beceba para ir ante Harã, a Bíblia nos diz que Jacó, cansado da viagem, do caminho, no meio do deserto, sozinho, a Bíblia nos diz que Jacó encontra algumas pedras e pega uma daquelas pedras e coloca como seu travesseiro e deita sobre aquela pedra. E a Bíblia nos diz que Jacó ele tem um sonho, e Jacó nesse sonho vê como uma escada que descia do céu, e os anjos do Senhor subiam e desciam sobre ela, e Jacó teve uma visão celestial. Quando Jacó acorda pela manhã, e o Senhor fala com ele, dizendo que é o Deus de Abraão e de Isaque, e que agora também seria o Deus de Jacó. Deus ia mudar a história de Jacó a partir daquele momento. Lá na frente, Jacó teria seu nome mudado para Israel, de onde viria as nações, de onde veriam as 12 tribos. Então agora Deus começa a falar com Jacó. Mesmo Jacó tendo errado, mesmo Jacó tendo feito aquilo que não tinha agradado a Deus, que foi usurpada a bênção do seu irmão, a Bíblia nos diz que Jacó está decidido a consertar o seu erro. E o primeiro erro era obedecer a Isaque, partindo ele para a terra da sua parentela para casar-se com alguém do meio deles, para não casar-se com mulher estranha, como fez Esaú, seu irmão. Jacó estava começando a entender que ele precisava consertar sua vida. E quando nós decidimos que precisamos partir do ponto aonde erramos, aonde falhamos, Deus começa a falar conosco. Nós começamos a ouvir a voz de Deus. E quando Jacó acorda pela manhã, Deus fala com ele. E quando Jacó ouve a voz de Deus, ele desperta ali, pega o óleo, unge aquela pedra e chama aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. Jacó ele teme porque ele ouviu e viu a presença de Deus sobre a vida dele. Ele começa uma nova história. O que eu quero dizer com esse texto, com essa explicação bem simples, é que Deus sempre tem uma nova história para nossas vidas. Não importa o que passamos, o que vivemos, o que ficou para trás, o que nós não conseguimos resolver, o importante é que Deus sempre tem um novo começo para nós. Deus sempre tem uma história nova para nossas vidas. E o que é necessário fazermos é nos levantarmos dos lugares onde estamos assentados, onde não há mais solução, onde não conseguimos resolver, e partimos para uma nova direção. E Deus vai ser o nosso guia nessa direção. Deus vai ser aquele que vai conduzir a minha e a tua vida para esse novo caminho, para esse novo propósito. Jacó ele sai daquele lugar e sai com a promessa de Deus. E a promessa que Deus fez para Jacó em Betel, naquele lugar onde ele consagrou ao Senhor, foi que ele seria
também pai de nações, como o pó da terra. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó cresceria muito. E Deus agora faz uma aliança com Jacó. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessas. E Deus quer fazer aliança conosco. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça uma aliança com o Senhor. Porque você vai ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, quando fez essa aliança com Jacó, Deus ele promete a Jacó e diz, versículo 14, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, norte e sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Eu volto a dizer, não importa aonde foi que você errou, Deus tem um plano para consertar e te dar uma nova direção. Começa a ouvir a voz de Deus. E nesse dia de hoje, guarde essa palavra no seu coração. Não se sinta caído, prostrado na situação que você se encontra. Levanta e anda, porque Deus vai falar contigo. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Que Deus guarde a tua casa, a tua família. E acima de todas as coisas está o Senhor, que nos perdoa de todas as falhas. Que nós, quando buscamos resolver a nossa situação, buscamos ouvir a voz do nosso Pai, Ele está disposto também a nos perdoar e nos direcionar para um novo propósito. Esse é o tempo em que Deus está nos direcionando para um novo propósito. Porque é na crise que se cresce. Não é na crise que a gente morre, mas é na crise que se cresce. Que Deus abençoe tua vida, tua família, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Compartilhe. Busca o Senhor. Porque você vai ouvir a voz de Deus falar contigo. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.